Isso. Oi. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos começar o nosso culto de oportunidade, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje mais um culto de oportunidade, louvado seja Deus, que eu possa abençoar cada um de nós aqui que chegaram nesse lugar. Amém? Queria chamar a Suzy e a Raquel para me cantar o louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com essas duas meninas lindas.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na casa dele. Venhamos adorar, venhamos exaltá-lo. Fala para ele, converse com ele nessa noite, aleluia. Fale para ele as suas necessidades. Clame a ele aquilo que você está precisando, aleluia. Porque o Senhor, aleluia, ele está nesse lugar. Nós precisamos adorar, exaltar, louvar o nome dele nessa noite. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos. Nós queremos ser gratos a ti, Senhor, por mais esse dia, Pai, que estava, Senhor Deus amado, aqui respirando. Viemos nessa noite te adorar, te exaltar, te glorificar, meu Deus, nesse lugar, Senhor. Pai, somos gratos a ti por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque sem ti, Deus, nada somos, nada podemos, meu Deus. É o Senhor que nos guarda, o Senhor nos livra todos os dias, meu Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos, meu Deus, mais uma vez, Senhor, aqui nessa noite. Viemos adorar o teu nome, te glorificar, Senhor. Dar o nosso culto a ti, Deus, nesse lugar. Viemos glorificar o teu nome. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, porque chegaram nesse lugar, Senhor Deus amado. Tu sabe e conhece, Deus, cada coração, cada vida, Pai, cada luta, cada momento que a tua igreja está passando. Tu sabe, Senhor. Eu não posso fazer nada, mas tu pode, Jesus. Abre as portas, janela dos céus. Derrama tuas bênçãos sem medida na vida de cada um, meu Pai. Cura as necessidades, Deus, da tua igreja, do teu povo. Continua guardando, continua abençoando o Pai da igreja. Despertando, Deus, a cada dia, meu Deus, para buscar no Senhor a tua face. Cada dia buscar mais de ti, Senhor. Porque não somos nada sem ti, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa, Deus, ser adorado, exaltado, glorificado nessa noite. Nós louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, meu Deus. Continua, Senhor, abençoando aqui, meu Pai, nessa noite. Derramando teu Espírito Santo, para que o Senhor possa cada dia nos fortalecer, cada dia nos dar forças, cada dia, Senhor, renovando, Pai amado, nossas forças, para que nós podemos lutar todos os dias. Cada dia matamos o leão, meu Deus, mas o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, meu Deus, a cada dia. Muito obrigada, meu Senhor, por chegarmos, Deus, nesse lugar. Senhor, possa, Deus, nos dar força, nos fortalecer, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar o irmão Jackson a trazer a palavra. Venha, Deus, a paz do Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado é o nome do Hoje a casa do Senhor está tão confortável, sabe? Glória. Está uma harmonia tão maravilhosa aqui, né? E vamos permanecer assim, em nome de Jesus. A leitura da palavra se encontra em Salmos, capítulo 91. O Senhor tocou no meu coração para ler esse salmo porque eu tive um momento um quanto difícil na minha vida e o Senhor me direcionou esse salmo e pediu: filho, busque entender esse salmo. E aqui nós vamos ler o que o Senhor tem prometido para aqueles que o seguem. Assim diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do espanto noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropece com o seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Irei saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. E essa é a promessa que o Senhor tem guardado, mas Ele tem guardado para aqueles que seguem de verdade o caminho do Senhor. Aqui diz que a gente, com os nossos olhos, contemplaremos o castigo dos ímpios. Então essa palavra não é para os ímpios. Essa palavra é para nós que seguimos a verdade de todo o coração. Você deve estar preocupado, meu Deus do céu, o que eu vou comer amanhã? Meu Deus do céu, meu filho, minha filha. Ei, Jesus vai cuidar. Enquanto você faz a sua parte, enquanto você faz a sua parte, Jesus faz a dele. É assim que nós temos feito. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, esse salmo é muito bonito, né? Muito maravilhoso. O Senhor fala grandemente conosco, amém? Queria aqui chamar a irmã Hilda, que está com a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida. Glória a Deus. Senhor, boa noite, né, a todos, apesar de todos, mas quero essa palavra pequena, em Colossenses 1 e 15. Todo mundo já está. Amém? Então, vamos ler. Ele é o primeiro filho e redenção. Invisível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas por ele. É no quinto, tá? Primeiro versículo. Pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças e os governantes e as autoridades por meio dele, e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estas unidos com ele todas as coisas são conservadas em ordem e homenagem, que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo da volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. O Deus Todo-Poderoso, ele fala sobre o universo. Então, Deus fala aqui, ó. A Bíblia nos relata os atributos de Deus.
escrevendo as suas qualidades próprias, o Deus o qual nós servimos, cremos, existe desde sempre e conhece antecipadamente todas as coisas que contém no universo, inclusive os seres que ele criou. Como podemos compreender a mente eterna de Deus, se somos limitadores, frágil, disposto à doença, ao erro, à morte, se estamos restritos ao tempo, espaço e circunstância, isso nos faz perceber que a mente de Deus é muito superior à nossa. Ou seja, Deus, o Criador, possui atributos, inclusive cujos são soberano, eterno, onisciente, onipresente e onipotente. Dentre outros objetivos, cada uma dessas qualidades próprias a sua divinidade, a soberania de Deus. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania quer dizer autoridade suprema, ou seja, o que tem o poder sem restrição. Teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus está acima e além de todas as forças, o poder e a autoridade. Isso aqui está lá em Colossenses. E antes de todas as coisas. Onde a gente leu? Está falando. Então, Deus está falando aqui que Ele é maior que nós, né? Nós não somos nada, apenas somos um grão de areia desse mundo. Nós não somos nada, apenas somos feitores dele, né? Então, Ele está falando que nós temos que fazer o que nós temos é servir, buscar e verdadeiramente viver diante dele, porque Jesus está voltando e nós devemos buscar a autoridade do Senhor, a palavra, servir a Deus e viver essa palavra, porque a Bíblia é a coisa mais maravilhosa, lendo, entendendo e compreendendo. Por quê? Porque nós somos feitores dele e nós vivemos para ele. Então aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados? Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor para a oportunidade em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor e celebrar Ele. Agradecer ao Senhor Jesus por ter nos dado tanto amor, mesmo sem a gente merecer. Eu creio que você conhece o louvor, então não deixa de orar sozinho. Vamos cantar o louvor de coração ao Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Conhecido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. E eu me peço ao norte infinito, nada amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Mas o lugar nem mereceu, mesmo assim. Oh
sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Jesus para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousada flor de Deus. Não me deixa novena e nove histórias me encontrar. No nosso amor envelheceu, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele nos amou, Ele de graça entregou a salvação. Eu louvo os Senhor Jesus, porque ele é digno de ter glória na oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Vamos chamar a atenção à presença dele nessa noite. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Eu quero estar neste lugar.
Aplauda o Senhor, igreja, mais uma vez. Amém? Ele merece toda a nossa oração, todo o nosso louvor. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida, né, dos irmãos, das crianças que hoje foram uma bênção. Glória a Deus, né? Que o Senhor possa cada dia capacitar cada um de nós. Nós temos chamado, irmãos. O Senhor nos chamou para fazer a obra, amém? E nós vemos a cada dia fazer a obra do Senhor com amor, amém? Aleluia. Eu queria chamar a irmã Conceição, que vai falar de dízimo e oferta, amém? Aplauda o Senhor pela vida dela, glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de ler uma passagem que se encontra em Salmos 116, do verso 12 ao verso 14. Salmos 116, a partir do verso 12. E a palavra do Senhor diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Nessa passagem, nós podemos observar que o salmista, ele expressa a sua gratidão ao Senhor. Aleluia, Deus. E quando nós temos esse sentimento de gratidão ao Senhor, o ato de ofertar, ele deixa de ser uma obrigação e ele passa a ser uma resposta, porque nós sabemos que quando nós ofertamos ao Senhor, logo mais à frente a bênção vem. Nós ofertamos ao Senhor não com o objetivo de receber algo em troca, mas o Senhor é benevolente. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, e quando nós ofertamos ao Senhor de coração, com amor e gratidão ao Senhor, não por obrigação, mas por gratidão ao Senhor, sabendo que mais Ele fará, o Senhor, Ele dá a resposta. E que nós possamos a cada dia ofertar ao Senhor com esse sentimento de gratidão e amor. Amém? É que eu agradeço a minha rica oportunidade de poder ofertar. Levante o seu irmão querido para cá, amém? Louvado seja Deus, Pai, nós louvamos, nós queremos te agradecer, Pai. Abençoa cada dia, Senhor Deus amado, a vida dos nossos irmãos, aqueles que ofertam, aqueles que dizimam, Pai, na tua casa. O Senhor possa abençoar, prosperar 100 vezes demais, Senhor Pai. O Senhor possa, Deus, abençoar seus celeiros, abençoar, Senhor Deus amado, a cada dia, meu Deus, a vida da tua igreja. Que tu possa abrir as portas, janelas, Deus, aqueles que estão precisando e necessitando, Pai, tu conheces e tu sabes. Senhor, guarda, Pai, cada um dos teus filhos. Assim eu te peço, eu te louvo, Deus, pela vida de cada um, meu Pai, que oferta e dizimo na tua casa, Senhor, para o mantimento da tua casa, meu Pai. Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria chamar o irmão Lauro. Amém? Bom, pastor, queria convidar o pastor apóstolo Miqueias para orar por ele. Amém, amados? Amém, queridos, a paz do Senhor. Tira a sua mão, vamos orar para a presença do Senhor. Está aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos, meu Pai, que o Senhor há de falar conosco através da tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, nós sentimos a tua graça, o teu poder aqui neste lugar, unção.
unção do teu Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma agora o teu servo, Senhor, e fala com a tua igreja, meu Deus, mais uma vez, Senhor, através da tua santa e da tua poderosa palavra, que não seja, Senhor, ele, mas que seja o teu Espírito Santo, através do teu servo nessa noite. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, porque estamos aqui para ouvir a tua poderosa voz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho orado ao Senhor, pedindo para o Senhor trazer uma palavra à igreja. Sempre tenho orado. E quando eu oro ao Senhor, busco uma palavra. E conforme o chamado que Deus tem na minha vida, Deus me mostra sempre uma palavra de repreensão, de correção, porque esse é o chamado que eu tenho por Deus. Inclusive, por esses dias, eu fui participar de um culto em um certo lugar. Deus usou um vaso, falou comigo: tu tens um chamado de Jeremias. Jeremias era um profeta que foi muito perseguido porque ele falava a verdade, né? Doa quem doer, ele falava a verdade, porque a verdade é liberta, né, irmão? E quem encobre a verdade, encobre o amor, como diz o provérbio, né? Não é verdade? Amar não é passar a mão, né? Amar é tentar corrigir aquele que está no erro, né? Assim como, né, nós temos procurado nos corrigir também na presença do Senhor. Amém? Quero compartilhar uma palavra que está em 1 Timóteo 4. Eu vou me basear em 2 versículos que está em Timóteo. Hoje eu vou falar de um assunto muito sério que tem assolado a igreja de Deus, que é a apostasia, né? 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria consciência. Amém? E o outro versículo ele se encontra em 2 Timóteo capítulo 4, Timóteo versículo 4, capítulo 4, do versículo 3, a partir do 3 até o 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas concupiscências, como que tendo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Até aí. Hoje, amados irmãos, eu trago uma palavra de Deus, né, sobre a apostasia. O termo apostasia, ele vem do grego, da palavra apóstase. O que é apostatar? É se desviar da fé, né? Outrora algo que tu considerava santo, sagrado, se torna profano para ti. Isso é se apostatar, se desviar da verdade. Tu está andando no caminho da verdade e de repente tu se desvia do caminho da verdade. Isso é apostasia, se desviar do caminho correto, né? Louvado seja Deus. E hoje, irmão, como nós temos visto tantos escândalos, né, sendo tantas coisas aí
sendo exposta aí no mundo da igreja, tanta vergonha. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque o espírito do engano, ele já está no nosso meio, né? E Paulo ali em Tessalonicenses ele fala, porque não deram, né? Não acolheram o amor da verdade. Deus envia um espírito de erro, né? Quando nós não amamos a verdade, não procuramos seguir a verdade, né? Como hoje nós temos visto aí, que é muito mais fácil nós aceitar uma mentira, porque é conveniente, é mais fácil seguir, né? E hoje nós temos visto que temos vivido um evangelho de conveniência, de facilidade. Ninguém quer carregar mais a cruz, ninguém quer pagar o preço, né? Todo mundo quer ver uma igreja cheia, uma igreja que dizima, uma igreja bonita, com um templo bonito. A ideologia do evangelho hoje tem sido isso. E muitos pastores, inclusive, têm baseado a espiritualidade da igreja no crescimento do templo, né? No crescimento da membresia, mas nós sabemos que não é bem por aí. Uma igreja espiritual, uma igreja que busca Deus, nós sabemos que é uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que se santifica, uma igreja que leva o seu id, né? Porque até mesmo pelo fato de não levar o id, não pregar a palavra de Deus, eu não sei se os irmãos compreendem dessa forma, é pecado diante de Deus, porque é uma negligência do mandado de Deus, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Muitas vezes a igreja tem dormido nesse termo, né? Não tem procurado buscar as almas que estão lá fora, né? Muitas vezes a gente vê aqui, ó, cultos e mais cultos, mas não vemos nenhum convidado, não vemos pessoas se converter, né? Passa culto, entra culto, vem outro culto. Nós vemos que não há mudança de membresia, não há crentes novos, não há novos batizados, bem pouco, né? E eu tenho andado nas igrejas e eu tenho percebido que todo tempo é aquele mesmo pessoal, não muda. Porque a igreja perdeu o desejo de buscar as almas perdidas, irmão. Nós não podemos deixar. Mas isso por quê, irmão? Porque tem se desviado da verdade, né? Os valores da igreja têm mudado, né? Aquilo que era valoroso antigamente, hoje não se vale mais nada, né? E muitos querem renovar o evangelho, achando que aquilo que era do passado era muito velho, então temos que renovar, temos que fazer um novo evangelho, né? Mas não é assim, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele não muda. Quem muda somos nós. Temos visto aí, irmão, né, tantos heresias tais como Calvino muitas vezes pregava, né? Igrejas como Batista, Presbiteriana, eles pregam esse pensamento de João Calvino, que ele fala: uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, aceitei Jesus, pronto, estou salvo, né? Mas nós sabemos que não é por aí. A salvação, ela requer uma abnegação nossa.
deixarmos aquilo tudo, né, que estava sobre as nossas costas, os pecados do mundo, o conforto muitas vezes, até mesmo os familiares, amigos, né? Tem crentes que estão na igreja, mas vivem de amizade com o mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que é amigo de Deus, do mundo, se constitui inimigo de Deus, né? E aí, irmão, se nós formos olhar à luz da Bíblia, nós vamos ver que tudo isso que acontece nos dias de hoje aconteceu na antiguidade também. Há crentes que pensam que só porque estão congregando, estão vindo todo dia, frequente nos cultos, estão salvos. Antigamente também o povo de Israel pensava assim. Tanto que o profeta ele falou: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Era esse o pensamento que o povo tinha. Achava que estando ali no templo, né, estando ali servindo a Deus, cantando, louvando, né, eles estavam, porque senão Deus vai cobrar, vai descer a espada sobre ti, sobre mim, se não falar a verdade. Porque a verdade é que liberta, né? Então, amados irmãos, né, nesses dias nós temos visto tanta coisa, né? Já tem igreja de homossexuais, tem de tudo, né, irmão? E a igreja hoje, a igreja evangélica hoje, na minha concepção, na minha visão, do meu modo de ver, está se tornando uma instituição religiosa que não difere em nada com a igreja católica. Por que eu digo isso? Porque estão se tornando religiosos, né? Não estão se tornando como servo de Deus, sincero na presença de Deus, né? Mas irmão, por que tu fala isso? Porque dá para notar isso. Porque quando a igreja está na presença de Deus, com a experiência que eu tenho no Evangelho, a igreja, ela ora, ela busca. Hoje, igreja pentecostal como Assembleia de Deus, ela se tornou uma igreja tradicional, que não se fala mais nem batismo com o Espírito Santo, para ter uma ideia. Por que a igreja está assim, irmão? Vamos meditar. Por que a igreja está fria? Por que não há mais batismo com o Espírito Santo? Por que não há cura? Por que não há revelação? Por que não há visão? Por que será? Será que Deus mudou? Ou será que Deus está dormindo? Ou é nós que estamos falhando com Deus? Eu acredito na terceira hipótese. Nós precisamos, irmão, a igreja hoje, ela precisa de um verdadeiro convertimento. Essa que é a verdade. Eu vejo hoje cristão 30, 40 anos, 50 anos dentro da igreja, mas nunca se converteu. É uma ira do irmão, é uma fofoca, é um me disse, e não se converte nunca, irmão. Fica 30, 40 anos, 50 anos. Essa é a apostasia, né, parcial. Tem a apostasia total e a apostasia parcial. Esses que ficam o tempo todo na igreja e não se convertem são pessoas que estão apostatadas da fé, mas já estão dentro da igreja. E o que mais se vê hoje na igreja é isso. Para a nossa vergonha, infelizmente, é o que mais nós vemos, né? Muitas vezes
era até melhor logo se desviar logo do mundo. Quem sabe Deus não tivesse misericórdia lá no mundo e trouxesse ele de volta, né? Parece escandaloso eu falar isso, mas isso é verdade, irmão, porque o próprio Paulo, ele entregou para os demônios. Ele falou certas pessoas que tinham se desviado da fé, né? Ele falou entregar para o demônio, porque ele sabe a alma dele seja salva, né? Parece uma palavra dura, mas é a realidade, é a verdade, né? Nós temos que ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, com a verdade, exortar o irmão quando nós vemos que ele está no erro, né? Não sejamos, que nem Jesus falou, né? Um cego guiando o outro cego, porque os dois vão cair no mesmo buraco. Se nós estamos vendo o erro do nosso irmão, vamos exortar, porque isso é amor, isso é demonstrar amor, porque tu quer a melhoria do teu irmão. Tu quer que o teu irmão se torne uma pessoa espiritual, buscar Deus, né? Bora orar, bora jejuar, bora ler a palavra, né? Inclusive, irmão, eu vejo aqui, tenho contemplado aqui, eu vejo que bem poucas pessoas leem a Bíblia, né? Se hoje eu perguntar quantas pessoas aqui já com 30, 10 anos de evangelho já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida, para vergonha, muitos vão dizer que nunca leram, mas vai falar assim, irmão, mas o que tem? Mas tem que ler? É necessário ler? Por que tem que ler a Bíblia toda? Sim, é necessário. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela aparentemente ela se contradiz, né? De repente, numa parte ele está falando que Deus é amor, mas na outra parte ele está falando que Deus é justiça. Numa parte Deus está falando, Jesus está falando que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas em outra parte, Deus falou para Jeremias: não ore mais por esse povo, Jeremias, porque eu não ouvirei a tua oração, né? Interessante, não é, irmão? Como é que é as coisas? Aparentemente ela se contradiz, mas na verdade ela se integra, né? Se completa. Mas nós temos que estar dentro da Escritura, lendo, né? Eu me lembro que Deus me deu esse dom do ensinamento, e eu sempre procurei antigamente fazer isso, discipular as pessoas, e eu sempre bati bastante na tecla para os meus discípulos. Tá aí o irmão Nilson, que era um, né? Eu sempre falei: olha, eu ensino para vocês a palavra de Deus, mas eu quero que vocês aprendam por vocês mesmos, busque a Deus, né? Coloque na presença de Deus, fala: Senhor, eu quero aprender diretamente de Ti, porque eu orava desse jeito. Quando eu ia na presença de Deus: Senhor, eu quero aprender a Tua palavra diretamente do Teu trono, né? Porque sejamos como crente de Bereia, eu creio, né? Eles, tudo que era pregado ali, eles iam na palavra e iam conferir se é verdade ou não, né? Nós temos que estar aptos para tal coisa, para responder tudo, né? Conforme aquilo que é a nossa fé, o nosso credo, e em que nós cremos, né? Porque nós andamos aí na rua, o ímpio pode perguntar para você, por exemplo: por que Deus, se Deus é amor, por que existe tanta desgraça? E como é que você vai conseguir responder se você não está dentro da palavra de Deus, você não está meditando na palavra de Deus, né? Este ano ele vai passar já, vai iniciar outro ano. Coloque o propósito na tua vida. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha, completa, de Gênesis a Apocalipse.
vou procurar meditar, aprender sobre a Bíblia. A primeira coisa que o crente tem que aprender é a manusear a palavra de Deus, né? Estudar sobre a bibliologia. O que é isso? É estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Dentro desse estudo você vai aprender a manejar a palavra de Deus, a saber quantos livros tem, né? A aprender a decorar de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Quando você conseguir decorar de Gênesis a Apocalipse e você conseguir voltar de Apocalipse até Gênesis, é sinal de que você dominou, né? Você conseguiu decorar todos os livros, né? Muitas vezes a gente fala assim, irmão, abra lá no livro de Sinfonias. Aí você vê o irmão ali ficar ali meia hora para tentar achar o livro, porque não tem o costume de ler a Bíblia, né? Não tem sede da palavra de Deus. E por causa disso, estão sendo levados por qualquer vento de doutrina, né? Aqui, como ele está falando, né? Se levando por ensinos de demônios, né? Doutrinas de demônios, porque é mais fácil, é mais conveniente, né? Tudo isso é porque é pela falta de, né? É por causa da hipocrisia do homem, né? A falta de sinceridade cega o ser humano. A sinceridade diante de Deus, Ele abre os teus olhos. Quando tu és sincero diante de Deus, tu se ajoelha diante de Deus, Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente. Eu quero ser um testemunho vivo diante do mundano. Eu quero que onde eu ande, as pessoas me reconheçam como um cristão. Mas é o contrário, muitas pessoas têm vergonha de dizer que é cristão. Tem gente que está anos e anos numa empresa, o ímpio nem sabe que ele é cristão, irmão. Misericórdia, é verdade, irmão. Ele mesmo não se declara como cristão e não tem testemunho como cristão. Infelizmente é o que tem acontecido hoje. Por isso nós temos visto o esfriamento espiritual, o esfriamento do amor, como a palavra de Deus diz, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e isso tem se cumprido, né? E por isso muitos não têm vontade de evangelizar. Evangelizar, irmão, é o que é evangelizar? É você compartilhar a salvação a qual você faz parte hoje. Se tu ama, tu quer que as outras pessoas sejam salvas, como tu julga que tu és salvo. Sim ou não? É verdade, né, irmão? É isso que demonstramos o verdadeiro amor para com as almas, com as pessoas, né? Indo buscar, indo evangelizar, né? Aqui ali eu passo com algumas pessoas aí, né? Eu convido, muita gente não vem, mas eu convido todo dia. Passo, paro, bora lá, não vem, mas fazer o quê? Eu estou fazendo a minha parte, né? Tem muita gente que fica assim triste porque ele vai, pega, né? E essa pessoa não se converte, essa pessoa não vem para a igreja, né? Mas quem vai salvar não é eu, não é tu, não é pela minha pregação, não é pela tua pregação. Somente tu tem que fazer o que Deus manda, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho, como eu sempre tenho falado para alguns irmãos, ele não é somente para a salvação, ele é para a salvação daqueles que creem, mas para aqueles que não creem é condenação. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho de Deus para a salvação e para a condenação daqueles que não creem, né? Através da nossa pregação, Deus, né, vai falar para essa pessoa que não quis aceitar, olha, tal dia envia teu servo para ti naquele dia para pregar a palavra de Deus, e tu não quisesse dar ouvido.
vai ser como testemunho, né, irmão? Já não vai ter justificativa para essas pessoas, né? Nós temos que nos despertar, irmão. Buscar as almas, né? Não se deixar se abater por essas doutrinas que tá aí, a doutrina que mais tem agora do diabo, mesmo do inferno, é esse negócio de dizer não tem nada a ver. Ah, irmão, não tem nada a ver, não, só isso, irmão. Só um pouquinho, só aquilo. É por isso que Paulo, quando ele fala lá em Coríntios, não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O pouquinho, muitas vezes, ele vira uma montanha, não é, irmão? Pecadinho, pecadinho, pecadão, né? E o que vai e o que tem feito muito crente tropeçar não é pecadão, não é matar, não é roubar, não é, né, adulterar, né? Não é isso aí, não, é uma mentirinha ali, é não pagar suas dívidas, né? Falar mal, né? Difamar uma pessoa para querer se beneficiar de alguma coisa. Essas coisinhas aí é que vai tirar muita gente, vai levar muita gente para o inferno, né, irmão? E é sério mesmo, não é brincadeira não, né? Toda mentira é pecado dentro de Deus, né? Tem gente que não se preocupa, né, em pagar suas dívidas, né? Fica devendo, fica atrasa, né? Isso é terrível. Para crente não. Crente tem que estar tudo certinho, as contas, tudo, na dificuldade e tudo mais, mas em primeiro lugar o dever, né? Então, amados irmãos, Paulo tem chamado a atenção, né, sobre esses espíritos enganadores. Mas se engana quem pensa que esse tipo de coisa ele só existe agora, nos tempos de hoje. Não é. Na verdade, conforme Cristo vai chegando, vai se aproximando da vida dele, o espírito do engano ele vai se multiplicando, ele vai se aumentando. Mas desde a antiguidade isso já existia já, né? Quando Deus falou através de Micaías ali, né, pro Acabe, né? Quando Acabe chamou ele lá para profetizar, né? O que a palavra de Deus diz ali? Que Deus enviou um espírito de engano para falar mentira através da boca dos profetas, 400 profetas, né? Para falar mentira. Então, como as pessoas querem ficar se enganando, o que Deus faz? Ele não só permite que a pessoa se engane, ele envia o espírito do engano. É o que está escrito na palavra de Deus. Não só nessa parte, mas aqui também, Tessalonicenses também fala, né? Porque não deram, né, amor à verdade, né? Não se comprazer com o amor da verdade. Por causa disso, Deus envia o espírito de erro, né, para serem todos julgados, porquanto não creram na verdade, né? Por isso que nós vemos aí, nós ficamos assustados aí, pastor e ministro da palavra de Deus aí, fazendo tanto escândalo, né? Ficando rico à custa da igreja e, né, se envolvido em tanto escândalo, política, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. Pastores que tem chamado de pastores querem ser político. Se ele tem chamado de pastor, o que ele vai fazer na política, irmão? Só o sangue de Jesus mesmo, é só ganância mesmo de querer ficar rico, conhecido. É a vaidade do ser humano. Todo mundo quer ser conhecido, reconhecido, né, irmão? Mas o verdadeiro reconhecimento vem do céu.
O reconhecimento verdadeiro é aquele que Jó recebeu lá de Deus, né? Testemunhou, Deus, o próprio Deus testemunhou sobre ele, né? Falou: meu servo fiel, que se desvia do mal. Isso sim é um testemunho de Deus, isso sim é algo para te alegrar, né? O anjo, quando apareceu a Daniel, né, ele falou: eu vim trazer a tua resposta porque tu és muito amado de Deus. Olha só que coisa tremenda, né? Olha o testemunho que esse homem tem diante de Deus, né? Eu gostaria muito um dia de ouvir assim, do anjo de Deus falar assim: olha, eu vim trazer uma resposta para ti, lá do trono de Deus, porque Deus tem ouvido a tua oração e tem se agradado com a tua vida. Meu Deus do céu, eu vou cair em lágrimas na presença do Senhor, porque é muito bom você ouvir Deus falar algo assim, né? Testificando que você tem sido justo diante dele, procurado seguir o caminho dele. Irmãos? Então, que nós, irmãos, possamos nos apegar mais e mais à palavra de Deus, à oração, ao jejum, à consagração. Eu falo isso por mim também, entendeu? Eu tenho me esforçado, bem a verdade, mas eu tenho a convicção de que há uma necessidade bem maior e um esforço bem maior do que eu tenho feito, né? Então, que nós possamos nos dispor diante de Deus, né? Voltarmos ao nosso primeiro amor. O que a igreja precisa hoje, irmão, é isso: voltar ao primeiro amor, né? Quando tu orava, quando tu chorava, quando tu sentia a presença de Deus, quando tu era usado em dom de revelação, tu era usado em dom de visão, né? Deus te dava sabedoria na palavra, tu tinha desejo de evangelizar, tu tinha desejo de fazer a obra de Deus. É isso que precisamos voltar para o Senhor, o nosso coração retornar para o nosso Deus, porque Ele quer fazer a obra neste lugar, nas nossas vidas, nessa congregação, nesse ministério, né? Mas há uma necessidade de um esforço, de uma abnegação, né? Levar as suas cargas. E olha, irmãos, que servir a Deus aqui no Brasil é muito fácil, né? É tão fácil que se torna difícil. Não sei se os irmãos me entenderam o que eu quero falar com essa expressão, né? Se você for ver, estudar a história da igreja, quando a igreja era perseguida, irmão, os irmãos estavam ali em oração, clamando a Deus: Senhor, nos ajuda, Senhor, nos socorre, meu Deus. Mas quando terminou a perseguição, se corromperam, né? Israel também sempre foi assim, né, irmão? No tempo dos juízes, quando havia guerra, eles corriam para os pés do Senhor: Senhor, salva tua nação, teu povo que se chama pelo teu nome. E Deus enviava um libertador, mas aí durava uns 10, 20 anos e aquele povo já se corrompia de novo, porque havia paz, né? É por isso que Jesus fala que Ele vai vir nesse período que aparentemente todo mundo vai estar falando paz, 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 né? Porque é o momento que a igreja está dormindo. Quando há perseguição, não, nós temos que estar atentos, né? Não sei quem foi que falou, que uma pessoa aí andou profetizando, aí, dizendo que ia haver uma perseguição aqui no Brasil, sobre a igreja cristã. Não sei quem foi que falou isso, né? Eu não sei dizer se isso é verdade, né? Mas às vezes, irmão, eu vou ser sincero para vocês, eu já orei a Deus assim, falei: Senhor, suscita uma perseguição aqui no Brasil, né? Estreita mesmo, Senhor, para que o teu povo
vá buscar mesmo, cair aos teus pés, até eu mesmo, até eu rodo no meio também. Vai descer na presença do Senhor. Né? Que nem eu falei, eu também preciso buscar mais. Não estou dizendo que eu não estou buscando, mas eu tenho plena consciência do que eu tenho feito é muito pouco. Posso dizer nada diante do que Deus quer fazer. Né? Que nós possamos aí, irmão, nos despertar mais e mais, porque o Senhor está à porta. Né? Repentinamente Ele aparecerá aí. Será que nós estamos preparados? Vamos meditar, irmão. Como é que está a minha vida diante do Senhor? O que eu preciso fazer para o Senhor, né, transformar a minha vida? Eu quero ser uma pessoa convertida, não convencida. Uma pessoa diferente, que faz a diferença na casa de Deus, faz a diferença onde quer que vá. A luz do Senhor me acompanhe. O mundo possa ver Deus na minha vida e dizer verdadeiramente: Deus está na vida desse irmão, Deus está na vida dessa irmã. Por isso eu quero aceitar esse Jesus, o qual Ele prega. E Deus, Ele nos tem chamado para isso. Para isso Ele nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós possamos ser testemunho, né, dele aqui na terra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Né? E que nós possamos aí, dia após dia, buscar a presença do Senhor. Né? Nós vamos ter uma vigília e vamos nos dispor a estar aqui, né? Porque é algo espiritual, algo de buscar Deus. Né? Quando nós vemos a igreja se interessando por coisas espiritual, aí é que nós vemos que a igreja está espiritualmente bem diante de Deus. Quando quer buscar a oração, quer buscar o jejum, né? Tem sede de ler a palavra de Deus, de querer conhecer a palavra de Deus. É disso aí que a gente vê a espiritualidade da igreja. É disso aí que se julga quem é espiritual, se a igreja está espiritual ou não. Né? Tem oração de madrugada? Eu quero estar lá porque é buscar Deus. Não é estar com o irmão Nilson, não. É buscar Deus. Né? É o teu compromisso com Deus. Né? Irmão, vai ter uma consagração na igreja. Coloca meu nome logo lá. Que é espiritual, coisa espiritual, eu quero estar. Vai ter uma coisa aqui, quero estar lá. Sou o primeiro a querer estar lá. É nesse tipo de coisa que nós vemos que a igreja está na presença de Deus. É através disso daí que nós medimos a escala da espiritualidade da igreja. Né? Quando o crente é espiritual, ele gosta de buscar as coisas do alto, né? Do céu, que nem Paulo fala, né? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Né? Ainda que nós vivemos nesse mundo, nós temos nossas preocupações, né, financeiras, né, saúde, família, tudo isso. Né? Mas em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas nos será acrescentado. Amém? Agradeço a oportunidade. Essas palavras poderosas, né? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, a palavra que vem para a nossa reflexão, né, nesta noite. A luz, nosso irmão Laura foi tremendamente usado, né?
Quem recebeu essa palavra, quem entendeu hoje, glória a Deus, né? Toda essa palavra do Senhor nos exorta, né? Nos traz uma reflexão da nossa vida, para que nós possamos melhorar a cada dia, né, irmãos? Não há tempo mais de brincar, é tempo de nós realmente mudar nossas atitudes, nossas ações. Tudo que o irmão falou aqui é verdade, né? Até tem muitos pensadores, como homens que foram heróis da fé e que deixaram frases, né, escritas que marcaram a história. Podemos até guardar essa frase do nosso irmão Lauro, né? Pode escrever lá. Servir a Deus no Brasil é tão fácil que se tornou difícil, né? Porque não tem perseguição, então o povo não quer mais adorar o Senhor, né, irmãos? A luz, mas eu creio, irmãos, que Deus ele vai sacudir a nossa nação. Eu creio que Deus vai sacudir, amém? Como um momento da dificuldade que Deus vai mostrar que é um Deus poderoso. Eu creio que aqui nessa igreja Deus vai levantar evangelista, missionário, amém? Está cheio de cadeira vazia aí. A responsabilidade é nossa, de tomar atitude e de colocar uma pessoa nessa cadeira aqui, ó, a luz e fala: Senhor, eu quero ser missionário, quero ser um pregador da tua palavra. Eu estou na responsabilidade de ganhar uma alma para o Senhor, amém? Deus não chamou os anjos, não, Deus chamou você para pregar a palavra do Senhor. Deus ele te chamou para fazer diferença. Como é, pastor, eu já preguei para todo mundo conseguir ganhar uma alma, então começa a buscar mais a